dá pra falar de técnicos que fizeram milagres com times modestos sem citar o Gasperini e a revolução absurda que esse cara promoveu na Atalanta. Porque o que esse homem fez com um clube tradicional, porém modesto da Itália, é simplesmente coisa de cinema, saca só. Antes do Gasperini chegar lá em 2016, a Atalanta era aquele time simpático de Bergamo que frequentava a parte de baixo da tabela da Série A italiana. No máximo, beliscava ali uma vaguinha na Liga Europa, aqui e outra ali, tá ligado? Mas com ele no comando, tudo mudou e mudou rápido demais. O Gasperini implementou um estilo de jogo ultra ofensivo, vertical e muito corajoso, com um esquema tático de 3 zagueiros, laterais que viram pontas, meio-campistas que infiltram como atacantes e uma intensidade absurda. O mais doido, ele fez isso sem ter estrelas no seu time, com um elenco recheado de jogadores mais descartados por outros clubes e tudo mais, que com ele no comando da Atalanta viraram completos monstros dentro de campo. Sob seu comando, a Atalanta virou então uma das equipes mais temidas da Série A italiana e uma das mais respeitadas da Europa. Foi terceira colocada da Série A por 3 temporadas consecutivas, chegou às quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2019-2020 e deixou todo mundo de queixo caído com o futebol bonito que joga essa Atalanta, além de um futebol muito ofensivo, muito agressivo e também coletivo. Mas o melhor ainda estava por vir, pois lá na temporada 23-24, a temporada passada, o Gasperini ele alcançou então o auge do projeto. Conquistou o título da UEFA Europa League, o primeiro título continental da história da Atalanta. E mais, de forma épica, tá? Com um time muito bem organizado, competitivo e que passou por cima de gigantes com muito mais dinheiro e elenco estrelado. Uma campanha que emocionou não só os torcedores do Bergamo, mas qualquer fã de futebol que ama as histórias dos pequenos vencendo então os gigantes. Não que o Bayer Leverkusen seja gigante, né? Essa conquista meio que coroou, cara, ele com quase uma década de trabalho consistente e provou que sim, meus amigos, é possível fazer então milagres no futebol moderno com planejamento, visão e coragem para quebrar o padrão. E o mais impressionante, a história ainda não acabou, mesmo depois de levantar o troféu europeu, a Atalanta segue firme e forte na Série A italiana dessa temporada, brigando por mais uma vaguinha aí na Champions League e mostrando que esse sucesso que a gente tá vendo não foi sorte, não foi acaso, é fruto de um projeto sólido e de um técnico que acreditou onde ninguém mais acreditava. E o próximo da lista é o Xabi Alonso lá no Bayer Leverkusen. Quando o Bayer Leverkusen anunciou o Xabi Alonso como técnico por volta de 2022 ali, muita gente pensou, ué, o volante elegante virou técnico agora? Sim, cara, ele virou e virou um monstro de prancheta. Vamos então contextualizar um pouco aqui. Quando ele chegou, o Leverkusen estava quase na zona de rebaixamento da Bundesliga, sem confiança, sem identidade e totalmente perdidos dentro de campo. E em pouquíssimo tempo de trabalho, o ex-jogador do Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique transformou o caos em um time totalmente organizado, ofensivo, seguro e extremamente competitivo no cenário. Mas o melhor veio na temporada 23-24, quando o mundo do futebol viu um milagre acontecer dentro de campo. O Leverkusen simplesmente quebrou a hegemonia do Bayern de Munique, que vinha de 11 títulos consecutivos na Bundesliga. Todo mundo já estava cansado. Sob o comando de Xabi Alonso, o time então jogou com personalidade, dominou adversários grandes e pequenos e foi campeão alemão de forma invicta, algo que parecia completamente impossível há 2 anos atrás. Mas não para por aí, o Bayer Leverkusen também foi finalista da Copa da Alemanha e chegou às fases finais da UEFA Europa League, mostrando que não era apenas um time arrumadinho, era um time forte, temido e extremamente bem treinado. Pena que não ganharam a Europa League e ficou aí pro time do Gasperini, a Atalanta, que deu um nó tático aí pra cima do Bayer Leverkusen e do Xabi Alonso. E tudo isso, cara, com um elenco sem grandes estrelas, jogadores como Grimaldo, Wirtz, Palacios, Frimpong e também o Nketiah, cara, que ganharam destaque com um trabalho tático e inteligência coletiva que o Xabi Alonso implantou dentro do clube. É futebol moderno, dinâmico e letal, do jeito que os grandes jogadores gostam, né? Só que feito por um time historicamente conhecido como o vice-eterno ou o eterno quase, né? O Bayer Leverkusen. Com carisma, visão tática e uma leitura de jogo absurda, meus amigos. O Xabi Alonso fez do Bayer Leverkusen um dos melhores times da Europa e talvez, só talvez mesmo, a maior surpresa positiva do futebol mundial nos últimos anos.
Milagre com certeza foi, mas com a assinatura de um técnico que tem tudo para dominar o cenário europeu pelos próximos anos aí, e pensar que o cara começou com uma aposta e hoje está sendo especulado no maior clube do mundo é coisa de cinema mesmo. Agora a gente vai falar então do professor maluco, técnico que dividiu opiniões durante anos e no fim botou todo mundo para bater palma, que foi o Fernando Diniz. O homem que tirou leite de pedra, ritmo de time de pelada e fez história com o Fluminense. Em 2023, o Fluminense conquistou a sua primeira Libertadores da América, e quem estava no comando desse time? Ele mesmo, Fernando Diniz, o cara que muita gente chamava de professor Pardal, né? Doido da posse da bola ou o gênio incompreendido, mas dessa vez o homem calou os críticos e entrou para a história do Fluminense. E o mais doido, cara, é como ele fez isso acontecer, porque, mano, não era um super elenco cheio de joias ou promessas, sabe? Era um time muito experiente, cascudo e até chamado de velho talar de idosos, e também até mesmo por parte da torcida adversária. Imagina montar um time campeão da América com Paulo Henrique Ganso, Marcelo, Felipe Melo, Cano, Fábio no gol, cara. Tudo jogador com mais de 30 anos, alguns até com 40, e ao invés de se preocupar com a idade, o Diniz ele apostou na inteligência tática, na experiência e no estilo de jogo que ele sempre acreditou. Posse de bola arriscada, movimentação insana e saída desde o goleiro com 3 marcando em cima. Muita gente dizia, né, que não daria certo na Libertadores porque os times grandes iriam olhar para aquilo e provavelmente quebraria todo aquele estilo tático dele. E o que é que aconteceu no final? O Fluminense atropelou, né, meus amigos? Tudo isso com um futebol com personalidade, com toque, futebol muito bonito e ofensivo, e passou por gigantes no caminho até a final, incluindo o Internacional, onde teve um pouquinho de roubo, eu não nego, mas o mano a mano era pesado e o Boca Júnior chegou então à final. O peso era de camisa, né? Na grande final, lá no Maracanã lotado, o Fluminense fez o que sabia fazer. Dominou o jogo, trocou passes como se fosse rachão de quarta-feira e matou com um gol do John Kennedy, que virou ídolo da torcida tricolor e também símbolo de ousadia desse time, até porque o cara cheira pó, né? Fernando Diniz, cara, ele não só venceu a Libertadores, ele venceu do jeito que ele queria, fiel de suas ideias, com um grupo que confiou no seu projeto, um elenco desacreditado por muitos e um estilo de jogo que parecia utópico pro futebol sul-americano, né? Mas tá aí, né? Hoje o Fluminense não tá nos seus melhores momentos e o Fernando Diniz é um ultrapassado pra muita gente, inclusive pra mim. Agora é hora de falar então do Diego Simeone, o verdadeiro símbolo de resistência, raça e mentalidade vencedora. O cara que pegou o Atlético de Madrid desacreditado, bagunçado e sem nenhuma moral e transformou em um dos clubes mais respeitados do mundo. Se existisse milagre de longo prazo no futebol, é o milagre de Diego Simeone no Atlético de Madrid. Quando Simeone chegou ao comando do Atlético de Madrid em 2011, o clube tava na lama, meus amigos. Sério, time instável, elenco desorganizado, sem identidade e com a síndrome externa de coadjuvante. Enquanto o Real Madrid e o Barcelona disputavam títulos e ganhavam as manchetes, o Atlético de Madrid só aparecia quando contratava alguém aleatório por aí ou perdia algum clássico, né? Era um clube grande, mas que parecia condenado a viver nas sombras dos gigantes. Mas aí chegou então o El Cholo, o técnico mais pilhado da história da humanidade, e mudou completamente a cultura do Atlético de Madrid. Simeone trouxe uma ideia clara: intensidade, união, sofrimento, entrega total e o espírito de guerra em cada jogo em que ele jogava. Ele fez esse elenco acreditar que dava para bater de frente com qualquer um, mesmo sem grandes estrelas. E o melhor, ele construiu uma identidade sólida, algo que não se compra com dinheiro não. E aí começaram então os milagres. Em 2012 já levou a Liga Europa, batendo Bilbao na final. Em 2013/2014 fez o impensável, conquistou o campeonato espanhol, interrompendo a hegemonia do Barcelona e também do Real Madrid no meio da era Messi e Cristiano Ronaldo, com um elenco mais modesto, na base da disciplina pura e da garra, né? Isso mesmo, é tipo você ganhar uma corrida de Fórmula 1 com um carro 0.1, com um elenco bem mais modesto, na base da disciplina e da guerra pura, meus amigos. Mas o Simeone não parou por aí, levou o time a 2 finais de Champions League entre 2014 e 2016 e perdeu ambas para o Real Madrid, mas sempre com atuações históricas, né? E ao longo dos últimos anos foi mantendo o Atlético de Madrid mais competitivo em todas as competições, mesmo com menos grana, mesmo trocando mais de elenco, criou então uma fortaleza no Metropolitano, onde todo mundo sabe, jogar contra o Atlético de Madrid lá
é um inferno, meus amigos. E o mais doido, em 2020 e 2021, ele fez de novo, conquistou a Liga Europa pela segunda vez, de novo em cima dos gigantes, de novo com um elenco que ninguém apostava como favorito. Hoje, Diego Simeone é o maior ídolo da história recente do clube, não só pelos títulos, né, mas porque ele tirou o Atlético de Madrid da irrelevância e colocou o escudo entre os grandes da Europa, onde ele permanece até hoje, e tudo isso com uma filosofia única de jogo, na qual sofrer faz parte do processo para vencer. Ele mesmo disse isso diversas vezes por aí em entrevistas, e não só isso, o estilo de jogo do Simeone para muita gente é feio, mas para mim também existe uma beleza no futebol em só defender e não só em atacar. É uma coisa realmente lógica e muito bonita que o Simeone fez. Felizmente hoje eu acho que o Diego Simeone tá um pouco mais defasado, eu acho que as suas ideias já não são daquele alto nível como antes, mas tá aí, cara, ele fez história no Atlético de Madrid e independente se ele vai sair ou não na próxima temporada, o cara realmente é um ídolo eterno da torcida do Atlético de Madrid. E agora a gente vai falar então de quem, meus amigos? Do Claudio Ranieri, o autor do maior milagre da história do futebol moderno, na minha opinião. Uma história que parece tirada de um roteiro de cinema, mas foi real e com sotaque italiano, muito chá de inglês e um elenco de operários que virou então lendas. Quando o Leicester City anunciou o Claudio Ranieri como técnico lá em 2015, a galera zoou sem nenhuma piedade, né? O cara vinha de um trabalho ruim na seleção da Grécia, perdeu até para Ilhas Faroe, cara. E o Leicester City tinha escapado do rebaixamento na Premier League na última rodada da temporada anterior. Era o casamento perfeito e imperfeito ao mesmo tempo, tá ligado? Errado, muito errado, todos estavam historicamente errados. Ranieri chegou com aquele jeito calmo dele, meio tiozão de churrasco, mas com um plano: organizar o time, dar liberdade para os atacantes e transformar o Leicester City num time extremamente reativo, mortal nos contra-ataques e que derrotou os gigantes. Sem invenção, sem estrelismo, só foco, simplicidade e uma confiança absurda no grupo que ele criou. E o que aconteceu? O Leicester City atropelou a elite da Premier League. Um time que só tinha o Mahrez, o Kanté e o Jimmy Vardy, algumas outras peças ali, mas eles eram os principais. Começou então a bater de frente com o Arsenal, com o Manchester City, o Liverpool, o Chelsea, o Manchester United, com todo mundo. A torcida começou a sonhar, a imprensa começou a se render então. E no fim da temporada, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. O Leicester City foi campeão da Premier League 2015-2016. O time que tinha então zero chance de ganhar, acabou ganhando e quebrou a casa de aposta. E o Ranieri, cara, ele virou lenda eterna desse grupo. Mas em todo lugar onde se acredita no possível. O cara nunca tinha sido campeão de uma grande liga, que sempre batia na trave. Finalmente teve seu momento de glória e foi do tamanho do mundo. Mais do que uma taça, meus amigos, o Leicester City basicamente provou que o futebol ainda é mágico, ainda existe zebras, ainda consagra quem joga com coração, e ele fez isso com o menor orçamento possível, o elenco mais desacreditado e uma fé do tamanho da Inglaterra inteira. E a gente fecha essa lista falando agora do Special One, né, cara, o José Mourinho no Porto. O momento em que o mundo conheceu o técnico mais ousado, provocador e vitorioso de sua geração. Em 2002, quando Mourinho assumiu o comando do FC Porto, ele não era nem um nome de peso não. Era um jovem treinador muito promissor, ex-auxiliar técnico, com passagens curtas e ainda sem nenhum título em sua carreira. Mas ele chegou com uma confiança absurda, do tipo que faria até técnico campeão do mundo se sentir pequeno. Ele disse com todas as letras: na próxima temporada seremos campeões de algo. E foi exatamente isso que ele fez acontecer. Mas Mourinho não parou por aí. Na temporada 2002-2003, ele venceu o campeonato português, a Taça de Portugal e a Copa da UEFA, a atual Europa League, uma tripleta que fez a Europa começar a prestar atenção naquele time e principalmente naquele técnico que não tinha medo de nada. Mas o verdadeiro milagre veio mesmo na temporada 2003-2004, a temporada das zebras, quando José Mourinho levou o Porto a conquistar a Liga dos Campeões da Europa, derrotando adversários muito mais ricos e poderosos. O Porto então passou pelo Manchester United, pelo Lyon, Deportivo de La Coruna e também, na final, amassou o Mônaco por 3-1.
Um time sem grandes estrelas, mas com uma organização tática brutal e uma confiança monstruosa do jeito que o José Mourinho sempre gostou. Com um elenco que tinha poucos nomes de peso, como Deco, Ricardo Carvalho, Maniche e também o Costinha, o Porto jogava com autoridade. Mourinho montou um estilo técnico, um estilo tático que anulava qualquer adversário e aproveitava cada falha como se fosse um presente de Natal. Depois dessa campanha mais do que absurda, Mourinho não só virou o ídolo do Porto, como se tornou um dos técnicos mais desejados do mundo. E aí começou sua saga nos gigantes europeus, no Chelsea, na Inter de Milão, no Real Madrid, no Manchester United, na Roma, mas foi no Porto que nasceu o mito, o Special One, José Mourinho. De promessa a campeão da Europa em apenas 2 anos, do anonimato ao estrelato com um projeto ousado e muito corajoso de sua parte. E tudo isso sem grife, sem orçamentos absurdos como a gente vê hoje, só com futebol inteligente, pragmático e uma mentalidade de aço. Se Gasperini foi gênio com a Atalanta e Ranieri fez mágica com o Leicester City, Mourinho no Porto foi tipo a origem do super vilão ou do super-herói, dependendo de quem você torce aí. No fim das contas, cara, esses técnicos mostraram que futebol não se joga só com craque milionário, bilionário, né, e estádio de última geração, não. Se joga com ideia, coragem e um pouco de loucura genial, né. Cada um desses caras que eu falei aqui pegou um time desacreditado, botou ordem na casa e escreveu uma história que parecia impossível. E olho também aí no Nuno Espírito Santo, que a proposta estaria aqui nessa lista, mas eu resolvi não colocar aqui. Vamos ver o que esse cara faz aí com esse Nottingham Forest, que com certeza tá matando os gigantes. Meu nome é Caio, muito obrigado por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima. Fui!